TV Web Mário Lincoln do Brasil. A TV, assim, simples. Alô, amigos, eu estou na Academia Maranhense de Letras, academia oficial da literatura e arte do Maranhão. A Federação Brasileira tem a sua academia e o Maranhão também tem sua academia. E ao meu lado, o presidente atual da Academia Maranhense de Letras, o intelectual Benedito Buzar, uma pessoa que tem em seu currículo vários livros muito interessantes, especialmente da história política do Maranhão. Como é a sensação de estar numa academia tão importante como essa e presidi-la ao mesmo tempo? Realmente a satisfação, a gratificação é dupla, né? Só o fato de você já fazer parte de uma instituição secular como é a academia, e dessas instituições que têm 100 anos, talvez eu não digo nem talvez, eu praticamente afirmo que é a que tem vida ainda, né, ativa, né? Ela, durante esses 100 anos, ela sempre produziu, ela sempre teve permanentemente teve com os olhos voltados para a cultura, para as artes, para as letras do Maranhão. E essa coisa dobra, né, ela se multiplica quando você realmente exerce a presidência de uma instituição pela qual já passaram figuras as mais importantes, as mais eminentes, as mais inteligentes. Como é que você analisa algumas pessoas que são intelectualmente, que têm uma obra intelectual significativa e de repente não gostam e não gostariam de pertencer a uma casa tão importante como essa? Isso existe realmente, né? Eu pelo menos, eu digo assim, meu exemplo mesmo, né? Eu tinha muitas restrições da academia e muita gente, quando ainda não pertence a ela, ainda não entrou para ela e que resiste a entrar, fica sempre com o pé atrás. E quando entra, vê que é coisa diferente, né? Que a instituição é uma instituição que trabalha, é uma instituição que produz, é uma instituição que está sempre alerta e atenta para as coisas do Maranhão, ela protesta, ela procura conduzir as coisas que acontecem nessa área muito importante. E é difícil a gente até, Mário, explicar isso, né? Porque às vezes são coisas da timidez, por exemplo, o Nauro Machado. Né? Nauro foi um expoente da poesia brasileira, não é maranhense, não. Nauro hoje é um nome fulgurante em todas as antologias de poesia brasileira, mas o Nauro sempre rejeitou, foi convidado várias vezes, né? A última das vezes, inclusive, quando morreu o Chagas aqui, e que nós achávamos que para substituir o Chagas tinha que ser um poeta da envergadura do Chagas. Então o Nauro, fomos à casa dele, enfim, a gente tem que respeitar, ele sempre se recusou a isso, ele não tem restrição à academia, pelo contrário, tanto que Nauro talvez seja uma pessoa mais assídua que tem aqui esta casa. Inclusive foi velado aqui, né? Exatamente. Eu gostaria de falar do menino Buzar, da criança Buzar, do adolescente Buzar, né, do deputado Buzar. Vocês vocês são descendentes de uma família importante aqui do Maranhão, né? Originária do... Sou da origem libanesa. Libanesa, né? E vocês chegaram ao Maranhão no começo do século passado. E aí
fizeram, né, essa grandiosidade que é desse trabalho, né? Vocês se transformaram numa família muito importante. Bom, eu sou descendente realmente, como ele disse ainda há pouco, meus avós são libaneses, chegaram aqui no Brasil no começo do século, né? Eles vieram fugidos, né, como quase todos aqueles libaneses que vinham para cá naquela época. Lá estavam como em guerra, né, como até hoje ainda se encontra. Então, quem podia fugir, fugia, né? Os meus avós, eles vieram para cá, um vinha e chamava ou os amigos ou os parentes, né? Quem primeiro veio da família Buzá foi uma pessoa chamada Chafi Buzá, que é pai do compositor Nonato Buzá, que faleceu há pouco tempo. E ele veio, né, e era primo do meu avô, né, e chamou, e ele veio com a minha avó, né, os dois, já tinham deixado 2 filhos lá, né, e depois esses filhos vieram, e ela veio já grávida do meu pai, que nasceu inclusive na viagem, mas já aqui no Brasil, né? Então por aí a gente vê que esse pessoal era de um heroísmo, Mário Lincoln, a toda prova, né? Porque enfrentavam adversidades, dificuldades, dissabores, mas eles tinham aquela coisa, aquela obstinação na cabeça de vencer. Eles iam para cá com o intuito, o sentido de vencer na vida. E todos que vieram foram bem-sucedidos. Aí meus avós chegaram em Itapecuru, mais ou menos pelos anos 1908, 1910, e lá começaram, né, chegaram, o Chafi já estava instalado, lá já estava com seu comérciozinho, e então lá cresceram, prosperaram, comerciantes, industriais, depois tinha uma indústria também de arroz, né, de pilação de arroz, de algodão, descaroçamento de arroz, e foi assim que eles, né, marcaram o tempo lá em Itapecuru, e meu pai, que era o herdeiro deles, se destacou e terminou como era costume naquela época, pela projeção que tinha no meio empresarial, no meio comercial, teve também o seu outro lado, o viés político. E ele terminou entrando em política, foi vereador, foi prefeito várias vezes, e foi suplente de juiz. Naquela época existia essa figura, suplente de juiz, delegado de polícia, suplente de promotor. Enfim, meu pai foi tudo em Itapecuru, tudo que podia ser. Era um homem muito popular, um homem que tinha o prazer de servir ao povo, era político, mas não era um político que a gente conhece hoje dessa época. Era um homem que realmente o pensamento, o sentimento dele era para o povo, tanto que até hoje ele é uma figura inesquecível em Itapecuru, né? Marcou, quando se fala o nome do meu pai, Abdala Buzá, realmente, que saudade, na época, tanto que eu escrevi até um livro, quando ele fez agora, que ele iria completar 100 anos, e eu fiz um livro, na época, no tempo de Abdala era assim.